Estamos no mês de agosto, não é o mês do desgosto, mas é o mês das vocações. O mês especialíssimo para nós meditar sobre vocação. E atenção, vocação não é profissão. Eu lembro que quando eu tinha lá uns 15 anos por aí, 16, na escola, eu fiz o teste vocacional. Acho que muita gente fez já na escola. Aí descobri que a minha vocação era das exatas. Aí eu fiquei 11 anos trabalhando no escritório de contabilidade. Mas não era a minha vocação, era uma profissão. Semana passada eu falei aqui sobre a vocação do padre. Mas vocação, meus irmãos, é um chamado de Deus. Se é um chamado, a gente escuta. Deus que fala. A vocação mais comum do povo de Deus, que a maioria daqui vive, é o matrimônio, é a família. Não é simplesmente um casal que se une e simplesmente moram juntos e geram filhos. É um chamado de Deus para viver assim. É uma vocação. É algo que Deus quis. Não é simplesmente dia dos pais que nós estamos celebrando. É dia da família. Por isso que a gente está celebrando agora, iniciando com essa celebração, a Semana Nacional da Família. A família que é tão atacada nos tempos de hoje. O inimigo de Deus, ele sabe que aquilo que é mais precioso para Deus é isso que tem que ser destruído. É por isso que tem tantos meios hoje em dia de atacar a família. Mas eu não quero meditar tanto sobre isso, eu quero meditar mais sobre o valor da família. Saiba que aquilo que você tem de mais precioso na tua casa, tua família. Claro, a nossa joia mais preciosa é Deus. Não podemos trocar Deus por nada, nem pela família. Mas depois de Deus, o que tem de mais precioso não é o teu trabalho, não é a tua saúde, não é tuas coisas materiais, é a tua família. É o teu pai, a tua mãe, é teus filhos, é teu esposo, tua esposa, teus irmãos. É o teu bem mais precioso. Tem duas virtudes que nós precisamos viver em nossa família, que está nas leituras de hoje. Senão a família facilmente vai se esfacelar. A primeira delas está no Evangelho, é a fé. Olha a cena do Evangelho. Jesus, ele tinha acabado de multiplicar os pães. E aí então, ele fica despedindo as multidões e pede para os discípulos ir à frente, pegar o barco e atravessar o mar. Depois Jesus ia dar um jeito de encontrar eles. E assim eles obedecem. Obedecem a Jesus, partem, mar adentro. 3 da madrugada, uma tempestade em alto mar. Alguém aqui já passou por uma tempestade em alto mar? Acho que não. Essa semana a gente passou por uma tempestade em terra firme e a gente viu que muitas coisas se abalaram. Até uma capela nossa ruiu. Mas em alto mar a coisa não é fácil. A gente vê alguns filmes, coisa assim. E aí então, 3 da madrugada, numa tempestade violenta, o barco quase virando, alguém caminhando sobre as águas. É um fantasma. Pedro pensou. Jesus disse que não, era ele. Não tenhas medo, sou eu. E aí Pedro vai perguntar: se és tu mesmo, permita que eu também caminhe sobre as águas. E Jesus o chama e ele vai. E aqui está a primeira virtude que nós devemos começar a viver, se ainda não vivemos, na família, que é a fé. Acreditar na palavra de Jesus. Sou eu, venha, não tenhas medo. Pedro começa a caminhar sobre as águas. O que é caminhar sobre as águas? Na concepção daquele tempo de Jesus, a água era o local do pavor, era o local do medo. Se imaginava, está na mitologia também, se imaginava que no fundo dos oceanos, dos mares, estavam monstros.
Então, o mar não era local assim para ir de qualquer jeito. Tinha muito perigo. E sem contar essa questão mitológica, também tem a questão que eu já falei, no mar uma tempestade é algo muito violento. Quantos acidentes já aconteceu com navios, com barcos, etc. Quanta gente já morreu no mar. É um local de muito perigo. Caminhar sobre o mar significa dominar o mal. Jesus é aquele que domina o mal. Quando o mal ele vem para o nosso lado, ele vem para o seu lado, o que você costuma fazer? Se desespera? É a tendência. Os discípulos clamaram: Jesus, se és tu, Senhor, permita que eu também caminhe sobre as águas. E Pedro começa a caminhar. A primeira coisa para a gente viver a nossa família é a fé. Fé em Jesus. Ele é capaz de acalmar a tempestade. E Ele permite que nós caminhemos sobre as águas dos nossos medos, das turbulências da nossa vida que nós passamos, que ninguém está livre. E não precisa ter uma fé muito grande. A minha fé é tão pequena. Tudo bem, começa com ela pequena. Pede que o Senhor aumente a tua fé. Pedro, com aquela fé pequena dele, conseguiu dar alguns passos na água, sobre a água. Aí veio o vento, veio mais sofrimento, ele fica com medo, começa a afundar. E o que ele faz? Senhor, me salva. E Jesus vai xingar ele, homem de pouca fé. Mas vai salvar ele, colocar no barco, a tempestade vai acalmar. Fé, gente, quando a coisa está difícil para a gente, peça a quem realmente pode fazer alguma coisa, que é o Senhor. Claro, é importante também a gente pedir por alguém, reza por mim, lógico, ou até fazer alguma coisa, temos alguma coisa material, estender a mão, tudo isso faz parte. Mas se nós não tiver fé, as coisas não vão longe. A família, quando não tem fé, é muito mais difícil dela se manter, porque a fé é a nossa base, é a nossa terra firme. A primeira virtude então é fé, que nós devemos procurar rever em nossa família. Que bom que você veio aqui hoje, é sinal que você tem fé. Quem sabe não é uma fé grande, mas já é uma fé. Peça mais fé, que é a base da vida familiar. Os pais, não somente o pai, mas os pais, pai e mãe, têm obrigação de educar santamente seus filhos. Sabe qual é a missão de você, pai e mãe? É levar os seus filhos para o céu. A minha missão como padre é esta: levar vocês, meus filhos espirituais, ao céu. E a missão de você, pai, mãe, vô e vó, é essa também, na família de vocês. Então a fé é a base de tudo. Mas tem outra virtude que está na primeira leitura, que nós ouvimos. Elias, ele ficou sabendo que Deus ia passar. Ele estava numa gruta, refugiado, naquela gruta, mas ele soube que Deus mandou algum anjo de certo para ele: olha, Deus vai passar aqui, o Senhor vai passar, então te prepara. Então ele sai da gruta, se arrisca a vida porque ele estava sendo perseguido, sobe em cima do monte e lá ele espera o Senhor passar. E aí vai acontecer 4 fenômenos naturais aqui. Primeiro, uma ventania, um vento forte, um furacão, e Deus não estava no furacão. Depois um terremoto, tremeu tudo, e Deus não estava no terremoto. Depois um fogo, e Deus não estava no fogo. E finalmente uma brisa suave e leve, e aí então ele cobre a cabeça, vai diante da gruta, e aí então ele tem o discernimento, essa é a palavra, de que o Senhor estava naquela brisa suave. A família, o pai e a mãe, precisa ter discernimento. Por que será que o Senhor estava na brisa e não estava no fogo, no terremoto e no vendaval? Pense na oração. Quando você vai rezar, quando é que você tem mais facilidade de sentir a presença de Deus? É quando você está num turbilhão, com um monte de coisa para fazer, com barulho, etc. Eu sei que tem gente que gosta de rezar no barulho,
Hoje em dia nós temos um telefonezinho, tem muita gente que parece que só sabe rezar hoje com um telefone, escutando, nada contra, eu também escuto o rosário da madrugada, vai começar daqui uns dias, né? Vamos rezar. Mas a gente fica meio, parece que viciado a isso, ao telefone. Então a gente só reza com o telefone. A gente vem na igreja e coloca lá o telefone e começa a rezar junto com o telefone. Não, tudo bem, cada um, a gente não tem um único jeito de rezar, gente. Podemos rezar assim também. Mas, gente, se nós não tiver silêncio, a gente não escuta Deus. A gente fica escutando o que alguém está dizendo. Claro, a gente pode também ter um encontro com Deus também por ali, tá? Mas o silêncio é onde realmente Deus fala no nosso coração, na nossa consciência. Deus estava no silêncio. Elias teve o discernimento de reconhecer onde estava Deus. Você também, pai e mãe, tenha também o discernimento de reconhecer onde Deus está na tua família, no teu relacionamento com as pessoas da tua casa. Por falta de discernimento, muita briga na família, falta de diálogo entre pais e filhos. A gente sabe que quantos problemas tem por falta de fé e de discernimento. Eu sei que tem pessoas que não tiveram uma boa experiência com o pai. O pai foi ausente, o pai abandonou, o pai era alcoólatra, o pai batia, um monte de coisa. E é dia dos pais. Se você teve um pai assim, paciência, foi seu pai. Reze por ele. Já morreu, reze por ele. Está vivo? Reze por ele. Se pode fazer alguma coisa, visite ele se ele mora contigo. Peça que Deus toque o coração dele para que, quem sabe, ele mude. Mas não deixe assim. E não crie essa imagem que eu sei que muitos têm. Já que eu tive um pai ruim, então não quero saber de dia dos pais, de família. Tem pessoas que tiveram uma experiência tão ruim com o pai, pode ser com a mãe também, mas como é dia dos pais, falar do pai. Tão ruim com o pai, que não querem ser em paz, não querem viver uma vocação. Seja padre então, mas também é vocação. Mas se fecham, sabe? Discernimento, gente. Se você teve um pai ruim, saiba que existe um pai bom, que deu a vida por ti, que te criou e em Jesus deu a vida por ti. Uma vez aconteceu um voo de avião e aconteceu uma turbulência muito feia. Quando você passa com o avião dentro de uma nuvem carregado, com muita água lá dentro, o avião balança. E se a nuvem está mais carregada, balança mais. Olha, cai uns quantos metros assim, vai caindo, né? A sensação é muito ruim. A barriga vem para a garganta. Então, as pessoas, quem sabe, não estavam muito acostumadas com isso naquele voo, aquele dia, e foi realmente muita turbulência. O que aconteceu? Se apavoraram. O povo se apavorou no avião. Vai cair o avião. Todo mundo se apavorou. Menos um menino, que tinha ali uns 8, 9 anos. Tranquilamente ali, sentadinho, olhando o povo. Parecia que nem estava ali. Criança deveria ser a primeira a se apavorar. E uma mulher que estava do lado perguntou: mas por que você não se assustou? E o menino disse assim: porque o piloto é o meu pai. Gente, não importa se o mundo está pegando fogo, está em turbulência, se dá tudo que é tempestade temporal na tua vida, à tua volta, você tem um pai que é o piloto de tudo, que é Deus. Então não fique culpando o seu pai aqui na terra, ou você mesmo, ou sua mãe, quem for que seja, que é o motivo dos seus problemas. Você tem um Deus que é pai, que é o piloto de tudo. E hoje a gente não entende algumas coisas que acontecem, mas com o tempo a gente vai entender. Tudo na vida tem um propósito. E a gente tem que ter discernimento e fé, para a gente conseguir chegar ao final da nossa história e um dia ir para o céu e levar também outras pessoas para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.